Bem-vindo, gente, a mais um vídeo. Hoje o assunto é 10 coisas que você nunca deve fazer com os filhos dos outros. Bem, sabe aquele ditado, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você? Pois é, existem algumas coisas que você não deve fazer com o filho dos outros, se você não gostaria que fizessem com o seu. E se você ainda não tem filhos, para você saber dessas coisas, nós estamos aqui para te contar. Confere aí 10 situações que tiram qualquer pai ou mãe do sério. Situação número 1. Não acorde a criança. Se você já tem um filho, provavelmente você sabe que às vezes é muito difícil fazer a criança dormir. Muitas crianças, principalmente os bebês recém-nascidos, eles têm dificuldade com a rotina do sono. E isso é muito estressante, tanto para a criança quanto para os pais. Por isso, se uma criança está finalmente dormindo, deixe-a descansar. Além de você estar colaborando com os pais, você também permite que aquela criança descanse e usufrua do sono, que é tão imprescindível para a infância. Situação número 2. Não beije o bebê. Tudo bem, nós sabemos que os bebês são muito fofinhos, que a nossa vontade é de apertá-los, de enchê-los de beijinho. Bem, isso é uma situação quase que incontrolável. Mas, antes de ter um ataque de fofura, pense nas bactérias que existem na tua boca. E por isso pode ser muito prejudicial para esses seres tão pequenininhos e indefesos. Pode parecer um fato inofensivo, mas a saliva pode conter inúmeras bactérias e vírus, causadores de doenças sérias, como herpes, por exemplo. Situação número 3. Não desautorize os pais da criança. Quem nunca ouviu um adulto dizer "deixa ele" quando os pais estão repreendendo a atitude do filho? Se você já ouviu isso, ou até mesmo já falou isso, saiba que essa atitude não deve se repetir nunca mais. A educação da criança é de responsabilidade dos pais. E se eles não deixaram a criança fazer alguma coisa, eles devem ter um bom motivo para isso. Também é importante lembrar que não se deve falar mal dos pais da criança perto dela, pois nessa fase as crianças podem ficar confusas com esses tipos de dizeres. Situação número 4. Não ofereça alimentos à criança sem a autorização dos pais. Essa dica você deve anotar em algum lugar que veja todo santo dia para você não esquecer. Pode ser que dar um chocolatezinho ao filho da sua amiga pareça algo bobo para você, mas esse ato pode trazer sérias consequências. Seja por opção dos pais de não dar algum tipo de alimento àquela criança, ou por motivos de saúde, como alergia, por exemplo. Não cabe a você decidir o que a criança vai comer ou não. Sempre consulte os pais antes de oferecer qualquer coisa às crianças. Situação número 5. Não dê comida a uma criança se o talher já tiver sido usado. Esse conselho é bem similar à dica do beijo. Compartilhar saliva é coisa de adulto e você já sabe muito bem como fazer isso e quais riscos está correndo. Não importa se você se considera 100% saudável. Sempre use um talher higienizado para dar comida a uma criança que não seja o seu filho. Isso vai protegê-la contra germes, bactérias e vírus. Situação número 6. Não fume perto da criança. Fumar perto de alguém, mesmo que essa pessoa já tenha passado da infância, requer um pouco de respeito. Para quem não fuma, o cheiro do cigarro é bastante incômodo, sem contar que estar perto da fumaça também é bastante nocivo à saúde. A educação da criança é de responsabilidade dos pais, mas o bem-estar dela diz respeito a todos.
Situação 7. Não leve o seu filho para brincar com outra criança se ele estiver doente. Nessa hora, seja empático e pense se você gostaria que uma criança com gripe, por exemplo, tivesse contato próximo com seu filho. Se colocou no lugar desse pai, dessa mãe? Os filhos são os bens mais preciosos e seus pais farão de tudo para que eles estejam sempre protegidos e longe de qualquer perigo. E isso não tem nada a ver com frescura, isso tem a ver com respeito. Situação 8. Não faça comparações. Seu filho ainda não anda? Nossa, o filho da fulana com essa idade já até corria. Gente, eu não preciso falar como isso é desagradável. Cada criança é uma. Elas sempre terão suas particularidades e isso não significa que ela é melhor ou pior do que outra. Esses tipos de dizeres podem chatear os pais, que acabam se cobrando e até se culpando sem necessidade. Então, não façam isso, por favor. Situação 9. Não deixe uma criança segurar um bebê no colo. Sabe, os bebês são muito frágeis e até mesmo muitos adultos têm medo de segurá-los eles no colo. De forma geral, as crianças, elas não têm noção da sua força e suas habilidades manuais. Podem não estar ainda totalmente desenvolvidos. Caso uma criança queira segurar um bebê no colo, saiba conversar com ela para explicar por que essa não é uma boa ideia. Se mesmo assim ela insistir, coloque o bebê no colo da criança, mas continue no controle da situação, sempre com as mãos entre o bebê e a criança. E por fim, situação número 10. Não rotule o filho dos outros. Não faça, principalmente na frente da criança, críticas negativas a ela. Dizer, por exemplo, que uma criança é muito tímida, muito arteira ou muito manhosa pode causar trauma àquela criança. Isso não é exagero não, viu? As crianças, elas são muito sensíveis e elas guardam tudo que elas ouvem. Isso pode interferir na formação da sua personalidade, sem contar que essa atitude pode magoar os pais dessa criança também. Bom, agora que você já sabe, toda vez que você for a algum evento com crianças, lembre-se bem dessas dicas e faça de tudo para não cometer nenhuma dessas situações inconvenientes. Lembre-se sempre que o bem-estar das crianças é responsabilidade de todos nós. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!